Você já bateu em várias portas e as portas não se abriram ainda? Quando os recursos humanos se acabam, é hora de Deus entrar em ação da tua história. E Jesus, ele faz por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Talvez você até agora tentou com as suas próprias forças. Você precisa contar com o milagre. Milagres acontecem para aqueles que acreditam. Nós somos justificados pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê, meu irmão, se você depositar suas expectativas, a sua confiança em Deus, você terá resultados. Muita gente trabalha e nunca consegue nada na vida. Está sempre devendo, cartão de crédito estourado, sempre com problemas financeiros. Você precisa de uma cura financeira. Jesus, ele vai além da medicina. Amém? Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E aconteceu pouco depois. Jesus havia curado o servo do centurião de Cafarnaum. E agora ele segue em direção à cidade chamada Naim. Naim, que em hebraico significa consolação. Ou outros significados, aconchego, equilíbrio. Era uma boa cidade para se viver. A cerca de 200 metros ao nível do mar. Se posicionava ou se posiciona a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum. Jesus precisaria acordar cedo e depois de um dia de caminhada, chegaria no momento exato ali à porta da cidade. A parte ou a margem ocidental do Vale de Jezreel, a 8 quilômetros do Monte Tabor. Jesus acordou cedo, seguiu em direção a Naim, e no momento exato em que a viúva vinha saindo com um cortejo fúnebre e o seu único filho dentro de um caixão, Jesus chegou. O relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. Se ele tivesse chegado um pouquinho atrasado ou um pouquinho depois, o cortejo já havia passado por ali. Ou se ele chegasse antes, não se encontraria com a viúva de Naim. Era Jesus e uma multidão, muitos dos seus discípulos. Aquela multidão não era uma multidão qualquer, era uma multidão diferente. Uma multidão que ao longe quem olhasse e visse aquela multidão viria e teria a certeza que era uma multidão diferente, porque se ouvia brados de júbilo. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas pelo poder da unção e autoridade do nome do Senhor Jesus. Poder de Deus. E Jesus e uma multidão se encontra com a viúva de Naim no momento exato em que ela vinha saindo da cidade, à porta da cidade. A multidão do milagre, simbolizando a vida, se encontrando com a multidão do cortejo fúnebre que simbolizava a morte. Onde Jesus chega, milagres acontecem. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Aquela multidão seguia em direção ao sepultamento. Ali estava uma viúva chorando com seu único filho, rumo ao cemitério. E quando ela encontra-se com Jesus, naquele momento, ela se encontrou com o Senhor da vida. Não poderia ter outro resultado, a não ser um milagre extraordinário da ressurreição. Jesus havia curado o servo do centurião em Cafarnaum. Foi um milagre de cura. Nós estamos aqui pregando cura. Cura física, cura financeira, cura emocional. Porém, agora o grau de dificuldade havia aumentado um pouco mais, porque não era uma cura. Jesus estava ali se deparando com um defunto, com um cortejo fúnebre.
o milagre precisaria ser um pouco maior para resolver aquela situação. Aquela mulher era uma mulher marcada pela morte. Era viúva. Passou pela dor de perder o seu esposo. E agora estava perdendo o seu único filho, que estava morto dentro de um caixão. Num tempo em que mulheres não tinham muitas oportunidades. Mulheres eram consideradas propriedade da família. Na falta do esposo, o filho mais velho assumiria a mãe, mas agora o seu único filho estava ali, sendo sepultado. Ela chorava copiosamente. Hoje, com todo o meu respeito às mulheres conquistaram seu espaço na sociedade, no mercado de trabalho, no setor profissional. As mulheres provam seu valor a cada dia. Mas veja bem, aquela mulher estava com a sua vida financeira destruída. A mulher, a viúva de Naim, estava com o seu emocional abalado. Ela chorava inconsolavelmente. E dentro de um caixão estava o seu único filho. Jesus e uma grande multidão, se encontrando com a multidão do cortejo fúnebre, que seguia rumo ao sepultamento. Jesus se aproxima da viúva de Naim. Jesus diz para ela: mulher, não chores. Porém, como não chorar diante de um acontecimento tão terrível? Ela havia perdido tudo que tinha. Perdeu família, perdeu patrimônio, perdeu bens e agora estava sozinha na vida. Jesus diz para ela: não chores. Jesus se importou com ela naquele momento. Aleluia. Versículo 13. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus se compadeceu da viúva de Naim. Ele havia caminhado cerca de um dia. Uma caminhada íngreme, subindo. E ele se esforçou por ela. Ele foi ali por ela. E observe que no meio daquela multidão do cortejo fúnebre, ela foi identificada por Jesus. Jesus foi diretamente à viúva. Chegando até ela, Jesus diz: não chores, mulher. Como não chorar diante de tais acontecimentos? Sabe? Quando nós estamos em situações que parecem não ter saída, parece que estamos inconsoláveis, o Senhor chega no momento exato para nos consolar e para mudar a nossa sorte, mudar o nosso destino. O milagre agora era extraordinário. Jesus tocou no esquife. Ninguém poderia tocar em defuntos por causa da lei. Quem tocasse seria considerado imundo. Jesus tocou. Segundo o costume ou por educação, quando se encontrava por um caminho um cortejo fúnebre, se acompanhava aquele cortejo até o sepultamento. Jesus fez exatamente o contrário. Ele chega, toca o esquife. E ele diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o mancebo levantou. O menino levantou, o rapaz levantou. E começou a comer e a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus mudou a história daquela mulher que havia sido marcada pelas perdas e pela morte. A multidão do cortejo fúnebre que seguia em destino ao sepultamento teve o seu destino mudado. Eles iam para o cemitério, agora eles voltam para a cidade. Aleluia! As pessoas precisariam ser sepultadas no mesmo dia e teriam que ser sepultadas fora da cidade. Jesus mudou o destino daquela mulher, mudou o destino daquela multidão e Ele muda o teu destino. Se você acreditar, se você confiar, tem livramento, tem cura, tem libertação.